Eu resolvi fazer uma série sobre o que é ser um homem valente, né? Porque é a oração dos valentes. Então, na primeira vez que eu ministrei aqui, eu ministrei que como era o homem, o que faz o homem valente. E o homem valente, eu falei que ele assume a liderança da sua casa, ele assume a liderança espiritual do seu lar, de conduzir, é responsabilidade dele conduzir a sua casa diante de Deus como sacerdote do lar, cuidar da sua esposa e filhos, porque a mulher, ela precisa dessa liderança do marido. Muitas mulheres, às vezes, assumem essa condição, mas por um vácuo, pela ausência do marido, né? Pela necessidade. Às vezes, o cara saiu de casa, separou, e aí ela passa a ser pai, né? Pai e mãe. E aí, ela fica nessa situação. Hoje, nós vamos falar uma segunda parte da identidade do homem valente. E o título é Como é o homem valente? O homem valente é forte por dentro. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós vivemos numa geração de aparência, né? Todo mundo sabe que todo mundo aí tem rede social e posta coisas, posta imagens, posta cenas, posta eventos. Eu mesmo eu uso o meu Facebook como o meu álbum de família. Ali eu registro as coisas mais importantes que acontecem na minha vida, aniversário, algumas viagens, agora o nascimento do meu neto e coisas do tipo. Então, eu estou ficando para trás porque dizem que Facebook é só os velhos que usam, né? Os novos usam é Instagram, mas tudo bem. E aí nós vivemos nessa geração de aparência, né? Homens fortes, né? Fortes por fora, mas muitas vezes fracos por dentro, né? Homens que têm uma boa imagem, mas que têm pouco caráter. Homens, né, que aparentemente são bem-sucedidos exteriormente, mas por dentro são fracassados. E Deus, irmãos, ele não procura aparência. Deus procura homens que agradem o seu coração. Por isso que a gente vai ver que o homem valente, ele é forte não por fora, nada que não possa ser também, mas o verdadeiro valor dele está em ele ser forte por dentro. Então ele não é, o homem valente não é aquela pessoa que impressiona as pessoas, mas é aquela pessoa que verdadeiramente agrada a Deus. E eu queria meditar com vocês sobre algumas características que fazem o homem ser forte por dentro. E o texto que nós lemos foi de Provérbios 4, 23, quando o texto diz que, sobretudo, o que a gente deve guardar o nosso coração. E o coração é o interior, é aquilo que está dentro de nós, não é o exterior. Ninguém está vendo o seu exterior, né? É aquilo que está dentro de você. É isso que você deve guardar e é isso que você deve preservar. Primeira coisa, que ele protege o coração. Por quê? Porque o texto diz que deve guardar o coração. O homem valente, ele sabe que ninguém cai em pecado da noite para o dia. Ninguém abandona o caminho de Deus de repente. É um processo. Na nossa vida, o desvio, a queda, ela começa no coração. Quando ela se exterioriza através de atos, é porque ela já iniciou lá dentro. Você não vai dormir hoje amando a Deus, cheio de vontade de servir a Deus, de viver em santidade, e acorda amanhã, de repente, e comete um pecado grosseiro, digamos assim. Isso não acontece. É uma coisa que vai paulatinamente, devagarzinho, é um processo, né, que é semelhante até mesmo à fermentação do pão. Por isso que o pecado ele é comparado na Bíblia a fermento. Porque você joga o fermento em cima da massa, aparentemente não mudou nada o pãozinho, aquela bisnagazinha, o carioquinha. É desse tamanhozinho assim, e o cara joga o fermento e está lá. Mas daqui a pouco,
ele coloca lá na bandeja e quando vai olhar, o pãozinho já cresceu, porque o fermento levedou a massa. Assim é o pecado, ele vem na nossa vida aos poucos, devagar, e a gente vai se acostumando com ele, a gente vai racionalizando, a gente vai achando justificativo, não, por isso aqui, é por isso. E aí quando a gente começa a justificar, é o primeiro passo para que a gente possa, então, cair na derrocada. E aí, queridos, o que é que acontece? Se o nosso coração se contamina, toda a nossa vida vai junto. Toda a nossa vida se contamina. Toda a nossa vida é afetada. Por isso que eu e você precisamos vigiar os nossos pensamentos. Nós precisamos vigiar os nossos desejos. Nós precisamos vigiar a nossa comunhão com Deus, porque tudo isso parte aqui do nosso interior, do nosso coração. E se nós não vigiarmos, nós começamos a abrir portas para nós nos enfraquecermos interiormente. Na Bíblia Sagrada nós temos um exemplo bem claro, Davi. Davi, ele adulterou com Betseba. Só que Davi não caiu assim, da noite para o dia. Ele começou a negligenciar tarefas, responsabilidade que era dele. Davi, como rei, era para ele estar comandando o exército dele. Porque Davi, antes de chegar ao trono, ele derrotou Golias, ele teve várias lutas, ele era um guerreiro. Só que depois ele baixou a guarda. E aí os soldados foram para a guerra e Davi ficou no palácio. E ali ele teve tempo de ficar com a mente desocupada e acabou vendo Betseba tomando banho, e a história eu acho que vocês sabem, ele acabou adulterando com ela. Por quê? Porque ele começou a descuidar, ele relaxou a vigilância do coração. Então, a gente precisa entender o seguinte, que o homem valente, ele protege o seu coração. Faz aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz. Na vida secreta, ele protege o que ele pensa, ele vigia o que ele pensa, porque o pensamento, a gente começa a pensar uma coisa e vai puxando, é um novelo. Um pensamento leva a outro, e daqui a pouco, quando você olha, você já está lá longe nos seus pensamentos. Eu acho que foi Lutero que disse o seguinte, você não pode impedir que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Porque se ele está sobrevoando aqui, ele está acima, você não consegue alcançar. Mas se ele vem para fazer um ninho na sua cabeça, ele fica ao alcance da sua mão, aí você já tem como impedir. Então, os nossos pensamentos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós desejamos, tudo isso está dentro da vida secreta de cada um de nós. E tem também da esfera pública. Como assim, pastor? Nos negócios que a gente faz, nas amizades, nas companhias, tudo isso, se a gente não vigiar o nosso coração, daqui a pouco a gente vai estar envolvido em coisas das quais nós, como cristãos, nós, como homens, como pais de família, como líderes, que temos a responsabilidade espiritual, nós vamos estar envolvidos em coisas que nós não deveríamos estar. Então, primeira coisa, você precisa guardar o seu coração, o seu pensamento, os seus desejos, a sua vontade. E a pergunta é a seguinte, existe alguma área na minha vida e na sua vida que a gente está baixando a guarda, que a gente não está vigiando? Existe alguma coisa, algum pensamento que está ocupando a nossa mente, coisas que não deveriam estar ali? Então nós precisamos ver isso. Por quê? Porque guardar o coração é a primeira coisa que o homem valente faz. Se você quer ser forte por dentro, você tem que aprender a guardar o seu coração. Amém? A segunda verdade que eu aprendo
em relação a gente ser forte por dentro é que o homem valente, que é forte por dentro, ele cultiva a piedade, ele cultiva a santidade. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, o texto diz assim, ó, exercite-se pessoalmente na piedade, pois a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Nós temos que entender o seguinte, santidade não nasce por acaso. De repente, Deus manda um raio do céu e nos torna santos de uma hora para outra. A gente precisa aprender que existe uma diferença entre salvação e santificação. Salvação é um processo que acontece de uma vez. No dia que você ouve a mensagem do Evangelho de Jesus e você entende que Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, morreu, deu a sua vida para pagar o preço para o perdão dos nossos pecados, e você exerce a sua fé nele, no seu sacrifício, você crê nele como Senhor e Salvador da sua vida, aí a Bíblia Sagrada nos diz que nós somos salvos. Acontece algo chamado de salvação. É uma condição legal que Deus, a partir dali, nos declara justos. É um evento único, é a salvação. Agora, só que nós chegamos a Cristo cheio de mazelas, cheio de pecados, cheio de situações, coisas para serem trabalhadas na nossa vida. E aí vai começar o processo de santificação. O processo em que Deus vai mudar a nossa vida no sentido de nos tornar mais semelhantes a Jesus. Então, quando Paulo diz assim, ó, exercite-se pessoalmente, ele está dizendo o seguinte, quando você vai para a academia, você malha o músculo, você torna aquele músculo forte. Você adquire mais condicionamento por conta do exercício físico. Assim também, do ponto de vista espiritual, Paulo está dizendo o seguinte, você tem que se exercitar pessoalmente da piedade. Por quê? Porque ela é proveitosa para tudo. A piedade, quando você se exercita em buscar a Deus, em santificar a sua vida, isso é proveitoso, mas isso também é um exercício. Ela não vem por inércia, ela não vem por osmose. Eu tenho que ter atitudes na minha vida no sentido de exercitar. E aí, como é que a gente desenvolve? Ela é fruto das nossas escolhas diárias. Quando eu diariamente escolho dizer não ao pecado, mas eu escolho dizer sim a Deus e a sua palavra, eu estou me exercitando na piedade, eu estou me exercitando na minha busca, na minha aproximação de Deus. Então, nós diríamos que são hábitos espirituais que a gente desenvolve, que a gente adota, que fazem com que nós ganhemos musculatura espiritual. Como é que a gente cultiva a piedade, pastor? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia Sagrada, orando diariamente, obedecendo a Deus naquilo que Ele nos revela na sua palavra, congregando, estando junto com outras pessoas que amam e que servem a Deus, que estão aqui com o mesmo propósito de você, de acertar a vida com Deus, de se tornar uma melhor pessoa, um melhor marido, um melhor homem, um melhor pai, um melhor cidadão, um melhor cristão. E isso acontece quando a gente está congregando. Porque se a gente deixa de congregar, a gente deixa de se alimentar da palavra, da comunhão com os irmãos, e aquilo ali vai minando a nossa vida. Como é que você exerce a piedade? Conduzindo a sua vida espiritual e conduzindo o seu lar. Por quê? Se é responsabilidade sua conduzir espiritualmente a sua casa, se você não tiver alimentado, o que é que você vai alimentar? Se você não, a gente dá o que a gente tem. Se eu não tenho nada, eu não vou dar nada. Como é que eu vou alimentar o que é que um pássaro faz?
ele primeiro se alimenta. Depois que ele se alimenta, aí ele leva para o filhote. Por quê? Porque se ele não tiver força, não tiver alimentado, nem força para poder caçar, pegar uma presa e alimentar a cria, ele vai ter. Se você, como homem, como líder da sua casa, se você não cultiva a sua espiritualidade, o que é que você vai passar para aqueles que estão debaixo da sua missão? Muitos homens dizem, minha mulher não é submissa. Sabe o que é ser submissa? Pela etimologia da palavra, sub, né, está embaixo, e missão. Submissão é estar embaixo da missão. Se você não sabe qual é a sua missão, a tua mulher vai dizer o quê? Como é que eu vou estar debaixo de uma missão de um homem que ele não sabe nem o que é que ele quer da vida? Ele não sabe nem para onde vai. Como é que eu vou seguir? Eu chego aqui para o Alberto e diz, Albertinho, eu vou te seguir aqui, eu vou contigo. Tu está indo para onde? Ele diz, rapaz, não sei não. Como assim? Como é que eu vou te seguir se tu mesmo não sabe para onde vai? Então, você, marido, você tem a responsabilidade no seu lar de conduzir. Para isso, você precisa ter rumo, ter norte. E é a comunhão com Deus, a piedade que vai te dar o suporte, vai te dar ferramenta, que vai te dar sabedoria, que vai te dar rumo norte para tu poder exercitar isso na tua casa. Por que nós temos filhos hoje totalmente, como diz o outro, com a pá virada? Porque os pais só dão escola, só pagam colégios caros, dão tênis de marca, dá dinheiro para ir para o Iguatemi, com os coleguinhas, dá dinheiro para ir para as festas, mas só dá isso. E alguém já disse o seguinte, tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Entende? Então, você, homem, você precisa dar a condução da sua casa. Você precisa ensinar seu filho e sua mulher a amar a Deus. Mas você só vai fazer isso se primeiro você amar a Deus na sua própria vida. Amém? Então, como é que eu cultivo a piedade, pastor? Como é que eu cultivo a santificação? Eu cultivo permanecendo firme, mesmo quando não tenho vontade. É disciplina. O cara que ele malha, tem dia que ele não está a fim de ir para a academia. Pergunte aí, quem malha aí. Cara, todo dia ele amanhece com o dente trincado assim, hoje eu vou para a academia. Nada. Eu já vi gente dizendo assim, hoje eu estou aqui só pela força do ódio. Já ouviram essa expressão? Por exemplo, eu nunca fui de academia, nunca. Mas a idade vai chegando, eu vou fazer esse ano 60 anos. E aí a gente começa a ter acesso à informação e a gente vê a necessidade de músculo, porque é o músculo que sustenta o corpo. Não é esqueleto, não é o osso, é o músculo. E às vezes, irmãos, eu atendo pessoas lá no meu emprego, o cara chega da minha idade. Aí quando eu olho, ele está andando assim, ó. Não consegue, vai se levantar uma dificuldade. Eu disse, meu Deus, eu não quero chegar nessa idade e ficar desse jeito totalmente dependente. Então eu faço uma atividade hoje, não para ficar musculoso, bonito, só para manter a funcionalidade do corpo, para quando eu quiser pegar alguma coisa aqui em cima, eu possa pegar. Quando eu precisar me abaixar, eu consiga me abaixar. É para manter a funcionalidade do corpo. Exercício para o corpo, é saúde, é remédio. Então, nós precisamos exercitar o nosso espírito. E a gente exercita o nosso espírito criando hábitos espirituais, mesmo quando a gente não quer. Isso é disciplina. Então, só finalizando essa questão da piedade, você tem que priorizar a sua vida espiritual e não esperar ter tempo
sobrando. Na hora que tiver tempo, aí eu vou ler a Bíblia. Na hora que tiver tempo sobrando, eu oro. Na hora que tiver tempo, eu vou conduzir aqui a minha casa. Eu vou fazer uma reunião doméstica. Não, tempo é prioridade. Se você prioriza algo, se algo é importante para você, você vai arranjar tempo. Ponto final. Não existe essa coisa de falta de tempo. Todos nós, se tem uma coisa que Deus foi democrático, foi no tempo. Cada um de nós, independente da condição financeira, temos 24 horas por dia. Ninguém aqui tem menos de 24, nem mais de 24. Todos temos 24 horas por dia. Então, o que é que você precisa? Se organizar no seu tempo. Amém? Amém. Terceiro, o homem valente por dentro, ele exerce domínio próprio. Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o homem valente, ele não vive dominado pelos seus impulsos. Ele aprende a dizer não à carne e a dizer sim a Deus. Isso é domínio próprio. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, a pessoa que tem domínio próprio é aquela pessoa que sabe dizer não quando é necessário. Tem gente que diz assim, eu bebo porque quero, eu fumo porque quero. Só que se ela passar um mês ou uma semana sem beber e sem fumar, ela fica se tremendo todinha, a crise de abstinência. Então essa pessoa, ela não tem mais domínio sobre a prática. Ela se tornou um dependente. Lembrei da história do cara que a pessoa disse assim, você tem algum vício? Aí ele disse, não, tenho não. Ele disse, você fuma e bebe? Ele disse, não, eu tenho vício não, eu só fumo e bebo quando jogo. Aí ele disse, e você joga muito? Ele, todo dia. Então, é viciado, né? Então, nós precisamos entender o seguinte, o domínio próprio é quando você tem a capacidade de dizer não a determinadas coisas, não é verdade? Senão você não tem domínio. Então você que tem domínio próprio, você aprende a controlar a sua língua antes que as palavras machuquem as pessoas. Quando você sabe que aquela palavra vai machucar, você segura. Você não fala, você está aqui com ela quase querendo falar, mas você segura porque você sabe que ela vai machucar. E aí você tem domínio próprio. Você domina a ira antes que ela destrua alguém ou destrua a você mesmo. Quantas vezes a gente vê casos aí que pessoas de uma briga de trânsito, numa fechada que o cara deu, o cara sai de lá com a chave de fenda. Houve um caso aqui, o cara saiu com a chave de fenda e cravou a chave de fenda na cabeça do outro. Acabou com a vida do cara e acabou com a vida dele. Por quê? Porque vai para a cadeia. E como é que fica a família, e mulher, e filho? O cara não pensa. Então, quando você levar uma fechada de trânsito, respire 10 vezes antes de tentar reagir e fazer alguma coisa. Por quê? Porque a ira não produz a justiça de Deus, a Bíblia Sagrada nos diz. Refreie os seus desejos antes que eles se tornem pecados. Muitas vezes, você pode estar brigado ali em casa, pode estar numa situação em que você se chateou com a sua mulher, e aí você está chateado com ela, e aí você vai para o computador, e aí aparece lá um pop-up lá, de um site de relacionamento, e aí você clica, e aí você começa aquilo ali, um clique vai chamando o outro. Então, você refreia o seu impulso, você refreia o seu desejo antes de que ele se torne um pecado. E você precisa entender o seguinte, que a maior vitória não é você vencer os outros. A maior vitória é você governar você mesmo. O homem
valente ele é forte por dentro, não porque ele vence os outros, mas porque ele aprende a dominar a si mesmo. Esse é o nosso maior desafio. Paulo diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo dá ali um exemplo de um problema que acontece com cada um de nós. Nem sempre a gente faz aquilo que a gente sabe que é certo. Nem sempre a gente faz aquilo que é o correto. Por quê? Pela falta de capacidade de governar a nós mesmos. E se você não consegue governar a você mesmo, como é que você vai governar bem a sua casa? Você não tem controle nem sobre você, como é que você vai controlar os outros? No bom sentido, no sentido de liderar. O exemplo bíblico, José. José, ele fugiu da mulher de Potifar quando ninguém estava olhando. José estava ali, poderia muito bem, a mulher chama o cara para se deitar, o cara solteiro, como diz aquela música, eu ando tão à flor da pele, né? O cara lá com cheio de amor para dar, mas ele disse: eu não vou. Eu não vou por vários motivos. Porque eu não quero desagradar a Deus, porque eu não quero desonrar o meu patrão que confiou a mim o governo da casa dele. O cara confiou a mim, já pensou? José governava toda a casa do cara, e aí ele vai e se assenhoreia das coisas, toma, inclusive, a mulher do cara. As consequências disso. A lealdade, onde é que ficaria? Então, quando você entende isso, você diz: ó, não, eu vou exercer domínio próprio. Vou dizer não ao pecado. Como é que a gente exerce domínio próprio? Na língua, naquilo que a gente fala, na ira que a gente segura, na pureza que a gente luta para ser puro, nas nossas emoções. Você agir não simplesmente com base nos seus impulsos, nas suas emoções. Ah, porque aqui corre sangue. Claro que corre sangue. Mas o fato de correr sangue não significa que você tem que ser um cara estourado, que você tem que ser impulsivo, que você não pode controlar a sua fala. Porque, querido, deixa eu lhe dizer, a gente é senhor das palavras que a gente não diz, mas a gente é escravo daquelas que a gente pronuncia. Você não está obrigado a prometer nada para ninguém, mas uma vez que você promete, aquilo é dívida. Tem um ditado que diz: promessa é dívida. Eu não sou obrigado a prometer nada para o Alberto, mas se eu prometo, aí agora eu vou ter que cumprir. Então, nós precisamos ter muito cuidado antes da gente falar as coisas. Não gasta do nosso dinheiro, de como a gente usa o nosso tempo, das nossas decisões, como a gente usa a própria internet. Tudo isso são coisas que a gente tem que exercer o domínio próprio sobre elas. Amém? A pergunta é: quem é que governa a sua vida hoje? Quem é que governa a minha vida? É Cristo ou são os meus impulsos? Porque se for os seus impulsos, você não vai conseguir desenvolver a piedade, a santidade na sua vida. Porque você precisa ser dominado pelo Espírito e não pela carne. E por último, um homem forte por dentro, ele permanece na graça de Deus. O que é que o texto diz lá em 2 Timóteo 2,1? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O homem valente, ele sabe que a sua força não vem dele mesmo, vem de Jesus. Por isso que o Paulo diz, ó, fortifique-se aonde? Na sua força? No seu poder? Na sua capacidade? Não. Fortifique-se na graça que vem do Senhor. Paulo, ele tem o que a Bíblia chama de espinho na carne. E esse espinho na carne a gente não sabe. Era algo que incomodava muito a Paulo e ele orou por diversas vezes pedindo a Deus para tirar aquilo. E Deus não tirou, só disse para ele o seguinte: a minha graça te basta. Ou seja,
fica na minha graça, permanece na minha graça, que tu vais superar toda e qualquer dificuldade que tu tiveres na tua vida. Então, permanecer na graça é isso. É você entender que você não consegue vencer na vida espiritual sozinho. Nem na vida material a gente vence só. Quando você olha uma pessoa bem-sucedida, você pode olhar que naquele caminho dela, até ela chegar onde ela chegou, várias pessoas ajudaram ela no caminho. Ele pode não reconhecer, mas ajudaram. Desde aquela pessoa que trocou a tua fralda e te alimentou quando tu era bebê, até um faxineiro, um lixeiro que você depende dele, porque você não consegue lavar sua roupa, você não consegue produzir sua comida, você não consegue produzir a roupa que você veste, você compra. Você ganha dinheiro e compra, mas se não tiver alguém para produzir aquilo ali, você pode ter o dinheiro, mas não tem o que comprar. Então, nós somos interdependentes. Ninguém se faz sozinho. Você, na sua caminhada, você precisou de alguém. Muitos de nós aqui somos o que somos, em grande parte, por causa da mulher que nós temos. A minha mulher, na minha vida, foi fundamental. A minha vida só melhorou depois que eu conheci minha mulher. Então, é uma bênção. Então, ninguém vence sozinho. E por falar em mulher, vocês sabem da história que aquele ditado que diz: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas, na verdade, o correto é assim: por trás de todo homem, ou então ao lado, para não ser machista, ao lado de todo homem bem-sucedido tem uma grande mulher. E ao lado de todo homem mal-sucedido tem pelo menos duas. Então, se você quer ser mal-sucedido, arranje um outro fogão, que aí você vai ver o que é bom para tosse. Certo? Então, você chegou até aqui, por quê? Porque você precisou de pessoas. Nós precisamos da graça de Deus. A salvação, que é o bem mais precioso que nós temos, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça, o que é graça, pastor? É um favor não merecido. É algo que você recebe sem ter feito nada para merecer, sem pagar por aquilo. É um presente. Graça é presente. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se enganam os espíritas quando acham que, fazendo caridade, eles vão conseguir voltar em outra vida em uma melhor condição. Primeiro que não voltarão, porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, não existe essa coisa de você fazer alguma coisa para se melhorar, para conseguir equilibrar o prato da balança, para poder voltar melhor. Pela graça sois salvos, é mediante a fé, não vem de você, é dom de Deus. Então, o homem forte, por dentro, ele depende da graça de Deus. Ele entende que ele está onde está, que ele é sustentado pela graça de Deus. E aí, todos os dias, ele busca, na graça de Deus, poder. Porque é na graça de Deus que a gente é perdoado, na graça de Deus é que nós somos restaurados, na graça de Deus é que nós somos sustentados dia após dia. E quando o homem de Deus, valente de Deus, quando ele erra, ele não se esconde, ele confessa, ele admite. Não fica tentando mostrar uma força que ele não tem. Admite. Porque a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que esconde o pecado, ele não prospera. Arrepende-se, busca o perdão de Deus e começa novamente. Nós temos na Bíblia o exemplo de alguém que confiou em si mesmo. Pedro. Pedro confiou em si mesmo. Senhor, eu vou contigo, eu estou contigo o tempo todo.
e na primeira vez que o galo cantou, ele já negou a Jesus. Por quê? Porque ele não estava ali entendendo que não era pela força dele, não era pela vontade dele, mas era pelo poder de Deus que sustentava a vida dele. Amém? Então, permaneça na graça de Deus. Pastor, como é que eu permaneço na graça? Primeiro, reconhecendo que eu sou dependente de Deus. A minha vida depende do Senhor. Confessando os meus pecados, porque em Cristo eu tenho o perdão dos meus pecados. Eu não vou esconder os meus pecados. Eu não vou varrer para debaixo do tapete. Eu não vou esconder. Eu vou confessar, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Eu vou abandonar a minha autossuficiência, essa coisa de me achar o super-homem espiritual, o super-crente. Não, eu vou me levantar depois das quedas. Se eu cair, eu sei que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se eu confio no Senhor, se eu dependo do Senhor, a queda, o tropeço da minha vida é um acidente de percurso. É semelhante a uma topada. Ninguém anda procurando uma coisa para topar. Você pode estar desatento e topar e se machucar, mas você não anda procurando uma coisa para ficar topando. Assim é o pecado na minha vida. Ele entra como um acidente de percurso, porque eu estou sujeito a pecar. Mas quando eu pecar e o Espírito Santo acender a luzinha lá, dizendo, ó, ei, porque o Espírito Santo ele avisa. Na hora, eu reconheço, peço perdão e me levanto e prossigo e persevero. Vivo em humildade, sem me achar melhor do que os outros, sem me achar mais espiritual, sem me achar mais crente. Ah, porque eu tenho anos de igreja. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou líder. Irmãos, Satanás não respeita posição. Como diz a música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então, não fique pensando que você é mais esperto que o diabo, não. Ele já está aí há muito tempo, ele já sabe como derrubar, ele já sabe como envolver, ele já sabe como pegar cada um de nós aqui e nos laçar. Então, não queira bancar o super-homem. Dependa da graça de Deus. Se esconda em Cristo. Dependa do Senhor. Confie no Senhor. Se esconda nele, porque ele é quem vai te fortalecer. Amém? Amém. Então, nós vamos parar por aqui e nós vamos agora fazer um outro momento que é de reflexão em grupo. Amém? Então, vamos lá.